Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo, peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Ativem as notificações do canal tocando o sininho. E aí, sempre que eu postar algo novo na plataforma, rapidinho você será notificado. Se não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. E hoje vou trazer aqui um conto de Sérgio Kunz, A Casa. Alguns podem dizer que tenho problemas na minha casa. Alguns podem me chamar de louco por morar sozinho. É bem verdade que não culpo quem assim pensa, e até acredito que há tempos eu faria isso. Mas hoje, meus conceitos de estranho ou loucura são bem diferentes e não tenho pretensão de que ninguém me compreenda sem que passe pelas mesmas experiências que eu tenho vivido. Moro no número 38 de uma das principais avenidas de uma pequena cidade. Essa avenida foi a primeira rua aberta e ao longo dela foram construídas as primeiras casas. O tempo passou, surgiram mais ruas, vieram os carros, a luz elétrica, o asfalto. Casas foram se multiplicando e o que temos hoje é uma cidade com um pouco mais de 50 mil habitantes, na qual o moderno contrasta-se com o antiquado nos seus mais de um século de vida. Desde pequeno, lembro-me da velha casa e das histórias que pessoas contavam. Histórias que me amedrontavam enquanto criança. Lembro-me dos meus pais falando sobre as pessoas que aqui vinham morar e que pouco tempo ficavam. Era comum que a casa permanecesse bastante tempo fechada. Então, alguém a alugava e logo podia ver um caminhão de mudanças retirando os móveis. Os comentários eram sempre os mesmos. Havia algo lá, algo que não permitia que família nenhuma se estabelecesse em paz. Houve até quem dissesse ter visto vultos à noite, mesmo quando ninguém ali morava. Ruídos eram ouvidos com frequência e era uma construção bastante grande. Os padrões da época, com traços da colonização europeia que levantou este lugar, construída com boas madeiras, esperava-se dela que permanecesse em pé por muito tempo, como está até hoje, aliás. Proporcionalmente, sou tão velho quanto a casa. Moro sozinho, pois nunca me casei. Não tenho filhos. Como a condição de aposentado não me dá direito a grandes confortos, me vi certo dia na necessidade de me mudar e entre tantos preços exorbitantes que encontrei, a velha casa me pareceu uma boa opção, já que apresentava um valor módico. É óbvio que lembrei das histórias que ouvia ainda criança, mas precisava me mudar. Não tinha muito dinheiro e, no fim das contas, era bem crescidinho para acreditar em contos de terror e lendas urbanas. Mudei-me sem muita hesitação. A casa em si era grande demais para as minhas necessidades
já que tenho pouca mobília, como dos grandes, sendo 4 quartos, 2 banheiros, copa, cozinha, uma grande sala, um sótão e um porão. Espaço demais, porém não tive muita escolha. Apesar de antiga, seu estado de preservação era razoável. Nada mal para uma das primeiras construções da cidade. Tudo foi acertado na imobiliária, pois os proprietários, que ninguém na vizinhança parecia conhecer, moravam longe havia muito tempo. Questionei por que não a desmanchavam e vendiam um terreno que devia valer muito, mas só me disseram que os donos nem cogitavam a esse respeito. Aparentemente tinham alguma forte ligação com a velha casa. Impossível não pensar nas histórias que havia ouvido quando as primeiras noites se sucederam. O silêncio da casa, quebrado apenas pelo teclado do meu computador, era um convite para a imaginação. Prefiro escrever os meus textos, meu hobby de aposentado à noite. Sinto-me mais inspirado e minhas ideias acabam fluindo com mais naturalidade. Mas de alguma forma, ainda não me sentia muito confortável. Passados alguns dias e já adaptado à casa, não pensava mais em supostos fantasmas. Contudo, na semana seguinte comecei a ter experiências bastante incomuns. Muitos fatos, na verdade, que me deixaram bastante confuso. Porém, lembro exatamente a sequência dos mesmos, assim como cada detalhe. E um pouco disso tudo passo a narrar agora. Já era bastante tarde e eu revisava um texto que finalmente terminara quando ouvi uma voz que pedia por ajuda. Tenho certeza que a frase dizia: "Me ajude." A voz feminina não parecia distante, mas era bastante fraca, abafada. Ouvi a frase pelo menos 3 vezes. "Me ajude, me ajude, me ajude." Depois do susto, a minha primeira reação foi abrir a porta e procurar alguém do lado de fora, na rua. Constatando que o som não viera de lá, visto que não havia ninguém por perto, vasculhei cuidadosamente a casa, incluindo o porão e o sótão, ambos vazios. A voz havia cessado. Ainda perguntei algumas vezes se havia alguém ali, mas não obtive respostas. Naquela noite, não ouvi mais nada de anormal. Porém, não consegui dormir pensando em quem havia me pedido ajuda. Nos dias que se seguiram, houve bastante barulho em várias partes da casa. Não vozes. Eram objetos que caíam, coisas que simplesmente eu achava em lugares diferentes de onde eu havia deixado. Cadeiras viradas, gavetas abertas. Acredito ter ouvido passos muitas vezes e também senti uma presença. Senti que havia alguém comigo, que não estava sozinho. Alguém estaria querendo me assustar? Mas quem? E por quê? Com aqueles acontecimentos tornando-se cada vez mais frequentes,
Comecei a questionar a minha sanidade. Comentei com alguns conhecidos. Alguns me disseram que eu não deveria morar sozinho numa casa com tamanha fama, que eu teria que mudar dali. Outros suspeitaram realmente da minha condição psicológica. Sugeriram que eu buscasse ajuda profissional, psicólogos, psiquiatras. Houve até quem sugerisse que eu pedisse a um padre para abençoar a casa. Os vizinhos não conversavam comigo. Evitava até um simples bom dia. Eu já não sabia se acatava a sugestão de procurar um psiquiatra. E se eu fosse esquizofrênico? Ou se pedia a algum padre ou pastor que me visitasse e exorcizasse o que quer que seja que lá houvesse? Parei de escrever e comecei a passar as noites sentado numa poltrona da sala esperando alguma manifestação. Ninguém me visitava, nem amigos, nem parentes. Sentia-me completamente isolado. E os sons que vinham da rua eram um alento. O pouco que dormia era principalmente durante o dia. Numa das noites, adormeci sentado em minha velha e confortável poltrona, mas acordei de repente com a sensação de que não estava só. Fazia muito frio. Não conseguia entender por que a temperatura caíra tanto. Devia ser pouco mais de 2 horas da manhã. Levantei e caminhei pelo corredor que conduzia aos quartos. Não sabia por que levantei, não sabia para onde ia. Agia de uma forma instintiva. Pensei ainda estar sonhando e continuei caminhando até que parei em frente daquele que seria o meu quarto. Abri a porta e procurei o interruptor, mas não o encontrei onde ele deveria estar. Dessa forma, o quarto recebeu apenas alguma luminosidade proveniente do corredor. Parado na entrada do quarto, percebi que havia uma pessoa sentada na minha cama. Pouco podia ser visto, apenas que se tratava de alguém de baixa estatura. Acostumando meus olhos à pouca claridade, finalmente pude perceber que era uma criança. Uma menina, na verdade, de uns 8 ou 10 anos. Usava um vestido branco. Fiquei um tempo ali parado, sem saber o que pensar ou o que fazer, até que ela simplesmente levantou e correndo saiu do quarto, esbarrando em mim. Pude perceber, mesmo de relance, que seu vestido estava ensanguentado, o que fez o meu sangue congelar dentro das veias. Quem seria? Por que estaria ferida? Como teria entrado na minha casa? Uma sucessão de perguntas sem respostas, enquanto a menina corria em direção à porta que dava acesso ao porão e sumia do meu alcance visual. Hesitante, segui naquela direção e adentrei o porão, sentindo o meu coração prestes a sair pela boca. Acionei o interruptor, trazendo claridade ao recinto e, por aproximadamente 30 minutos, vasculhei cuidadosamente, não só o porão, mas todos os outros cômodos, assim como o sótão. Verifiquei as portas e janelas, todas trancadas por dentro. Naquele momento, percebi serem inúteis
todas as tentativas de encontrar alguma coisa. Estava claro que lidava com algo além da minha compreensão e que esse algo não seria encontrado por mim, mas sim me encontraria assim que o desejasse. Naquela noite, ainda consegui dormir 1 ou 2 horas, mas a vi novamente nos meus conturbados sonhos. Desde o dia que eu a vi pela primeira vez, procurei pesquisar a história da casa. Tentei averiguar se aquele teria sido o cenário de algum crime, alguma tragédia, mas nada conclusivo encontrei. Nem registro de morte natural de algum morador havia. Não houve como saber de todos os moradores que por ali teriam passado. Conversei com as pessoas mais velhas da região, que me olhavam desconfiadas e, arredias, já não me respondiam mais. Depois de algum tempo, abandonei as pesquisas. Naquele momento já não me importava o passado, apenas o presente e, quem sabe, o futuro. As aparições continuavam e acabei desenvolvendo uma obsessão, uma atração doentia por algo que claramente não pertencia a esse meio, mas mesmo assim optava por permanecer nele, no nosso mundo, com grande frequência, todos os dias para abandonar o eufemismo. Eu encontrava objetos fora do lugar ou ouvia batidas na porta, passos no corredor, sempre à noite. Algumas vezes acordei no meio da madrugada e a vi parada ao meu lado, como que a velar o meu sono. Aquilo tornou-se algo natural para mim. Nunca mais falou comigo. A única vez que ouvi sua voz foi quando chamou por socorro na ocasião em que, digamos, apresentou-se a mim. Desde então, manteve silêncio verbal. Tantas e tantas vezes implorei: fale comigo, minha amiga, sem, no entanto, obter alguma resposta. Passei noites em claro, clamando: eu sei que você está aí. A convivência se dava dessa forma, nessa estranha relação. Dividíamos o mesmo teto e eu, sem sequer saber o seu nome, continuava usando o mesmo vestido manchado de sangue e, na maioria das vezes, tinha um tom grave na face, embora ocasionalmente tenha percebido certa serenidade em seu olhar, mas era uma boa ouvinte. Incontáveis vezes passei noites inteiras contando-lhe detalhes da minha vida, confidências, segredos que jamais contara a mais ninguém. Continuo solitário, pelo menos em relação aos vivos. Não recebo ninguém aqui, parentes, amigos, vizinhos. Todos se afastaram e me evitam. Dizem que sou louco por insistir em ficar. Eu sequer penso na ideia de deixar a casa, muito pelo contrário. Tento ao máximo ser um bom anfitrião. Sempre que a vejo, a recebo com um cordial: seja bem-vinda, querida. Preparo sempre à noite jantar para 2. Já se sentou comigo à mesa, mas nunca sequer tocou na comida. De alguma forma, sua presença me traz prazer, conforto.
e alívio. Seus passos fazem com que eu me lembre que estou vivo. Quando ouço um objeto cair no chão ou ser arremessado contra a parede, percebo que ainda existe alguma vida aqui. É um paradoxo interessante sentir vida com a presença de quem não mais vive. Mas é assim que me sinto, é assim que acontece. Voltei a escrever à noite, é claro. Sinto-me como que radiante por retomar a minha paixão pela literatura. Tenho muitos textos prontos, alguns inacabados, e todo o tempo do mundo para me dedicar à arte, embora acredite que jamais alguém irá lê-los. A convivência tem sido harmoniosa, uma vez que não me importo mais quando encontro algum objeto quebrado. Somente o silêncio ainda me perturba um pouco. Gostaria de saber por que, em uma única ocasião, pediu a minha ajuda. Gostaria de saber o porquê do sangue no vestido. Gostaria de saber por que caminha até o porão e desaparece. Gostaria de saber seu nome. Muitas perguntas para as quais parece não haver respostas. Mas sou um bom anfitrião e não há um dia sem que a receba com um cordial. Seja bem-vinda, querida. Você pode ficar aqui para sempre. Por Sérgio Kunz. E aí, aterrorizados? O que vocês acharam dessa história? Eu achei interessante que, mesmo se tratando de um conto, já ouvi várias histórias de espíritos que não deixam a casa onde viveram ou a casa onde perderam a vida. Às vezes, por apenas gostarem do local e não desapegar. Outras vezes, por terem tido suas vidas ceifadas de maneira trágica. Bem, deixem aí suas opiniões nos comentários, sempre respeitando, tá bom? E olha que interessante, esse conto do nosso amigo Sérgio Kunz foi publicado na antologia Contos da Escuridão pelo selo Fantastic e saiu na Bienal do Rio de Janeiro há alguns anos. E o mesmo foi inspirado em uma canção do King Diamond, The Pottergeist. Legal, né? Pottergeist ou Pottergeist, eu não sei a pronúncia correta, mas é bem interessante, não é? E agora vamos para mais uma história de terror. Bora lá? E vamos continuar aqui trazendo um relato de lobisomem, do grupo Casos de Lobisomem, e foi enviado por um participante anônimo. Relato de lobisomem na cidade. Esse relato é verdadeiro. Vou relatar o que aconteceu. Foi lá onde o meu irmão mora. Meu irmão mora em um bairro e o vizinho dele tem uma estribaria e um galinheiro. Certo dia de noite, meu irmão ouviu um barulho estranho no galinheiro do vizinho e abriu uma fresta da janela para espiar o que estava acontecendo, a famosa brechadinha. E adivinha o que era? Sim, um lobisomem. Meu irmão ficou tão apavorado e com medo fechou a janela bem devagarinho para que não fizesse barulho. A divisa do terreno da casa do meu irmão e do vizinho dele era apenas feita por um muro baixo. Meu irmão ficou olhando para ver o que o lobisomem estava fazendo. Ele relata que parecia que o bicho
estava comendo as fezes das galinhas. Disse que era um bicho feio, era apavorante. Lembrando que uma amiga da minha cunhada estava construindo uma casa e foi ao banheiro, destes que tem em festa, sabe? Aqueles banheiros químicos. Enfim, ela foi sair do banheiro e quando ela saiu para fora, que ela olha para a estrada, tinha um bicho feio, parecendo um enorme cachorro. Horrível, parecia uma aberração. Ela saiu correndo para dentro de casa e não viu mais. Ela relatava que sim, era um lobisomem. Ali era comum ver lobisomens. Sim, era comum ver lobisomens naquele lugar. Um amigo meu que morava também no bairro não acreditava. Achava que o povo estava tentando colocar medo e mentindo. Certa noite, ele voltando da casa dos amigos dele, bem na frente da igreja, ele avistou um bicho grande peludo. Parecia um cachorro grande. Ele, ficou olhando. Quando ele se deu conta que se tratava de um lobisomem, voltou correndo para a casa dos amigos. Relatou o ocorrido e todos voltaram lá para ver. E pasmem, o lobisomem estava no mesmo lugar. Relataram uma suspeita que tinham, que se tratava do irmão da vizinha do meu irmão, porque ele nunca se casou e vivia sozinho. Também relataram que em uma noite pegaram o dito lobisomem e deram uma surra e o tinham amarrado em uma árvore. No outro dia, quem estava amarrado na árvore era o irmão da vizinha, todo machucado e pelado. Já a vizinha relata que o irmão dela foi assaltado na boca da noite, justamente naquela noite. Esse boato é contado e recontado várias vezes. Mas ninguém sabe direito quem é o dito lobisomem. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? Fiquei com dó do lobisomem, né? Além do pobre só comer merda de galinha, ainda apanhou. Não ataca ninguém. E pelo jeito é meio fracote esse lobisomem, né? Essa é minha opinião. Deixem as suas nos comentários. Mas para mim é um lobisomem inofensivo. Bem, se você gostou do canal e é a sua primeira vez, se inscreve aí. Já peço desculpa pelos barulhos externos, estão fora do meu controle. Aqui a vizinhança é cheia de cachorro e cachorro que late sem parar, é moto passando, é gente que passa gritando, mas assim que vencer o contrato, eu procurarei um lugar mais afastadinho para estar trazendo os vídeos com mais qualidade. Voltando aqui ao assunto, se é a sua primeira vez aqui, gostou do trabalho, se inscreve aí. Será uma honra ter você aqui na minha alcateia. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar aquele like, sem compartilhar o vídeo, ativar as notificações do canal, pois isso ajuda muito o canal e ajuda também a criadora de conteúdo aqui, a Angelzinha. E se por acaso vocês quiserem e puderem dar um up a mais para o canal, você pode se utilizar do Superchat, do Super Stickers, do Valeu e até do Pix. A chave do mesmo, como eu sempre digo, está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Toda ajuda vinda para o canal, por menorzinha que seja, será muito recebida de coração aberto. Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, basta que você envie para o e-mail do canal, anonimamente, te dando os créditos ou transformando em conto. Será um prazer narrar aqui os seus trabalhos. Aterrorizados, a Angel agora está no Spotify com podcast. Será uma honra ter vocês lá também.
Vocês podem dar uma olhada aí na descrição do vídeo, que está cheio de conteúdo, e ir lá nas playlists do canal, que está assim, ó, de vídeos. Pode prestigiar meus outros canais, me seguir nas outras redes sociais, enfim, fica a seu critério e é sempre uma honra ter vocês comigo. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a você, aterrorizado. Valeu, hein, por fazer parte da minha vida, da minha história, da história do canal Angel Black Contos de Terror. Fico muito honrada por vocês fazerem parte da minha vida, da minha história, do meu clã, da minha alcateia. Gratidão eterna, gratidão sempre. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!